Opa, e agora? Estamos escutando? Sim. Pronto. Já está salvando. Então, gente, veja, essa aula a gente vai atualizar aqui um ponto bem interessante que veio com essa cartilha de 2019. Alguns dias atrás, pela primeira vez, o INEP divulga a cartilha dos corretores de redação e essa cartilha ela trouxe algumas, não vou dizer novidades, mas ela pontua com mais atenção alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês, gente. E, bom, é isso. No finalzinho a gente vai ter essa participação com o Ander. Façam perguntas, perguntem como ele estudou. A história dele é bem bonita e eu acredito que vai ajudar bastante vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. E no finalzinho, gente, eu estou terminando aqui o tema da redação. Eu acho que no máximo 7 horas, ou então um pouco mais tarde, eu estou divulgando o próximo tema, certo? Com vocês. Gente, vocês estão enxergando o Prezi? Deixa eu admitir Isaac aqui. Sim, dá para ver. Perfeito, gente. Eu coloquei aqui, atualização, versão 2.0 da cartilha. E eu coloquei 2.0, gente, porque foi um ponto que a gente trabalhou. E só que agora essa nova cartilha, gente, ela vai dar uma ênfase muito maior. E vamos entender isso. Agora que eu tô vendo, o Dr. Almir ficou com um chifrinho de unicórnio, né? Ficou bem engraçado. Deixa eu até voltar para ver de novo. Meu Deus, que depravação. Gente, o principal ponto, e isso foi interessante, porque ontem a gente teve uma reunião com o Vladimir, e foi um ponto que ele focou bem também na reunião, porque houve uma mudança de nomenclatura. Eu quero antes, gente, que vocês me falem o que vocês lembram que eu expliquei sobre o que seria projeto de texto. Alguém pode falar rapidamente? Nada muito complexo, gente, só o que vem assim na cabeça quando fala projeto de texto. É tipo o esqueleto do texto? Perfeito, Igor. Um esqueleto, né, uma organização, uma estrutura. Lembra até, gente, que eu trouxe, né, como fazer um projeto, começando lá do rascunho, separando as ideias, depois escolher uma, duas, colocar na introdução. Foi mais ou menos isso que eu passei para vocês, né? E o que é a tese, gente? Alguém pode falar aí rapidamente o que era a tese, né? Eu sei que tem muita gente querendo falar de uma vez. Vamos devagar, gente. São os pontos que você quer trazer? Certo, perfeito. É o ponto de vista, são as ideias que você pretende, né, trabalhar. E mudou, Danilo? Bom, não sei se mudou, gente, mas as coisas mudaram um pouco de nome, certo? Deixa eu autorizar aqui. Eu acho que é o Ander que está entrando. É o seguinte, gente, porque projeto de texto e tese, gente. Veja o que acontecia. Eu achei essa atualização dessa cartilha, gente, bem interessante. Porque o que é a tese? Dádiva falou que seriam aquelas ideias que aparecem ali na introdução, né? Aqueles pontos que você quer falar. Mas sempre isso na minha cabeça eu achava algo muito incoerente. Porque a tese, gente, ela não é simplesmente a apresentação de uma ideia. A tese, ela é a apresentação das ideias, mas é a argumentação e, no final, a solução. No fundo, gente, a redação que é sua tese é algo que você trouxe no início, você argumentou e você solucionou. Então, foi isso que essa cartilha, gente, ela quis meio que esclarecer esse grande problema. Então, a tese vai ser aquilo que está previsto de forma geral ali na sua redação. A ideia que você trouxe, argumentou e solucionou. E o que seria projeto de texto, segundo essa cartilha, gente? Ela vai destacar que o projeto de texto é aquilo que vai ser avaliado na competência 3 de forma clara. O projeto de texto, que foi aquilo que Igor falou como... Deixa eu admitir Breno aqui. Que foi aquilo que Igor falou como uma estrutura, um esquema. Esse projeto de texto, gente, deve aparecer agora, e anotem isso, gente, de forma evidente. Então, naquela introdução, lembra que eu falava assim, gente, tragam a contextualização e depois traga a tese. Lembram? Então, dessa forma, é necessário destacar que os professores precisam de melhores salários e as escolas de melhores estruturas. Essas seriam as minhas duas teses. É a tese, Danilo? Continua sendo? Sim, continua. Mas isso, gente, vai ser o início do seu projeto de texto também. Esse ponto deve aparecer de forma obrigatória na sua introdução, porque, gente, é ali que vai iniciar o projeto de texto.
É como se vocês fossem um arquiteto e na introdução vocês fossem destacar qual é a planta. Eu quero falar sobre isso e sobre isso. Então, perceba que eles mudaram um pouco de nome, gente. Isso vai ser o início do projeto de texto. Vladimir, ontem, ele destacou como que ele corrige redação. Ele não lê a redação toda, gente. Ele vai ali no finalzinho da introdução e ele analisa os pontos que a pessoa se propôs a discutir. Eu vou falar sobre A e sobre B. Vladimir vai no tópico frasal do D1, do desenvolvimento, e vê se a pessoa falou realmente daquele ponto A. Depois ele vai lá no D2 e vê se a pessoa falou do ponto B. Depois ele vai lá na conclusão e vê se a pessoa trouxe uma solução relacionada. Pronto, tem um projeto de texto. Vamos ver aqui rapidamente como é que aparecia na cartilha de 2018. Eu acho que eu fui clicar aqui nos comentários para liberar alguém e eu pulei. Poxa, cheio de spoiler agora. Olha como aparecia, gente, na cartilha de 2018. A cartilha do participante de 2018 orienta que o participante reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema e depois seleciona algumas ideias, né, que forem pertinentes para a defesa do seu ponto de vista, procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. Então, gente, ó, você vai organizar algumas ideias e depois você vai desenvolver elas. Olha o que a cartilha de 2019, gente, ela fez. Poxa, Danilo, é uma novidade? Não, não é uma novidade, gente. É uma novidade meio fake. Porque o que ela fez foi realçar um parágrafozinho, gente, que estava lá no fim da cartilha de 2018 e ninguém prestava muita atenção. A maioria dos corretores corrigiam, gente, com base naquele ponto que eu falei para vocês agora. Uma organização e um desenvolvimento. Essa cartilha de 2019, gente, ela retomou um parágrafozinho que estava lá no final da cartilha para destacar que é isso que vai ser avaliado na competência 3. O quê? Um projeto de texto evidente. Quando o corretor ele terminar de ler a sua redação, ele vai dizer, caramba, não é um montoado de coisas aleatórias. Ele trouxe as ideias na introdução, ele desenvolveu cada uma delas e no final ele solucionou. As ideias devem ser coerentes, gente. Vocês não podem chegar na introdução e sobre o tema do ano passado, por exemplo, democratização do cinema, e colocar. E dessa forma, é necessário discutir a baixa na tarifa dos cinemas e a proibição de vender pipoca no cinema, porque isso aumenta a obesidade. Vocês não podem trazer ideias que não sejam, gente, coerentes, conectadas, sem saltos, sem retalhos. Isso aqui vocês vão entender mais para frente, a questão do retalho. Tudo isso para embasar um ponto de vista. Olha, gente, o que a cartilha de 2019 fez. Ela realçou esse pontozinho aqui da cartilha de 2018. Selecionar argumentos, prestem atenção, gente, selecionar argumentos que sustentem a sua tese. Na introdução, você vai selecionar alguns argumentos que vai sustentar a sua tese. Perceba que por esse parágrafo, gente, a tese, ela passa a ser a ideia geral da sua redação, não aquele ponto específico que aparece na introdução. Encadeá-los. Olá, gente. De vez em quando vocês perguntam, Danilo, eu devo falar cada ideia em um parágrafo de desenvolvimento? Eu falava, sim, claro, a ideia é essa. Olha o que a cartilha está dizendo, gente. Vocês devem encadeá-los, trazer cada um em um parágrafo, de modo que cada parágrafo apresente informações novas. O que muita gente faz, gente, chega no D1 e fala, por exemplo, que é necessário que o cinema chegue na periferia, que seja mais baixo o valor do ingresso, e quando chega no D2, gente, vai repetir novamente a mesma ideia. Não traz um argumento novo, não traz um tópico frasal novo. Se preocupa em repetir a mesma ideia. Olá, coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos. Repetições vocês já entenderam. E o que é salto temático, Danilo? Não sei se vocês estão lembrados, gente, em uma redação de um aluno que eu corrigi, eu trouxe para vocês, eu acho que era sobre, não sei se foi cyberbullying, mas a discussão era algo sobre violência, e no finalzinho do D1 ele falava assim, além disso, é necessário destacar a importância da educação. Uma frase vaga, gente, uma frase que não aparece na introdução, na sua tese, ali no seu projeto de texto. Do nada, o assunto era sobre violência, cyberbullying, a pessoa coloca, é necessário destacar que a educação é importante. Isso aqui, gente, é o salto temático. Isso aqui é penalizado na competência 3. E que essas ideias sejam desenvolvidas de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Vamos entender, gente, isso a partir dos exemplos que
que ela trouxe, gente. Mas antes disso, essa cartilha, ela trouxe algo essencial, porque de forma clara, ela vai, gente, destacar para os corretores o que é uma redação que vai tirar 200 na competência 3. É aquela que vai ter um projeto de texto estratégico. Poxa, Danilo, o que é um projeto de texto estratégico? Eu quero ter esse projeto de texto estratégico. Para isso, gente, eles vão explicar duas coisas que são necessárias justamente para vocês compreenderem o que é um projeto de texto estratégico. Eles destacam que existem dois tipos de redação. Uma redação sem direção e uma redação com direção. Olha o que é, gente, uma redação sem direção. Considera-se que a redação sem direção apresenta informações, fatos e opiniões de forma caótica. Veja, gente, caótica. São coisas avulsas, um amontoado de coisas que a galera vai botando ali na redação, coisas desconexas. Isto é, um aglomerado de palavras, frases ou ideias que não se articulam entre si. E agora, gente, entre parênteses, aqui, a sacada. Não é perceptível sequer uma direção. É isso, gente, que eles querem compreender com um projeto de texto. Eles querem compreender uma direção que você utilizou. Você trouxe ideias, caramba, depois ele explicou, esse exemplo aqui está relacionado com aquela ideia, esse argumento, ele está reforçando aquele ponto, olha, esse outro argumento é um contraponto. É perceber uma direção, gente. Olhe de outro lado o que é uma redação com direção. Considera-se com direção aquela redação que já apresenta informações, fatos, opiniões e opiniões articulados. Isto é, as ideias apresentadas têm conexão entre si. E é possível perceber uma direção única em defesa de um ponto de vista. Ou seja, é possível identificar o que está sendo defendido pelo participante. Eu vi que chegou uma mensagem aqui do chat. Mudança brusca das teses temáticas apresentadas na introdução em D1 e D2 pode ser um salto temático? Veja, Igor, é só lendo, é só lendo. Eu acho que eu não consigo compreender o que você disse como uma mudança brusca. Se você realmente, pelo aquele exemplo que eu falei, a pessoa está falando que é necessário baixar a tarifa do cinema e depois coloca que é necessário proibir a pipoca porque isso causa obesidade, eu considero isso brusco. Mas poderia ser baixar a tarifa do cinema e, ao mesmo tempo, construir mais cinemas nas periferias, nos bairros, como existia antigamente. Hoje o cinema está só no shopping, né? Hoje não existe aquele cinema de bairro. Então você falou isso no D1, a questão da tarifa, e no D2 falou dessa democratização, dessa generalização dos cinemas pelos bairros, eu não considero brusco. É sempre prestar atenção, gente, para não tangenciar. Até porque se vocês tangenciarem o tema, sabe, gente, vai ser avaliado aqui. A cartilha ela coloca de forma clara que uma redação que vai tangenciar, ela não pode ter mais do que 40 pontos na competência 3. E veja, gente, vocês perderem 160 pontos é muito ponto, gente. Vocês não podem perder por um descuido, por uma desatenção. Vamos só passar aqui para vocês verem um exemplo, gente. O exemplo é claro. Poxa, para mim, um exemplo foi que esclareceu. Então, a gente chega, gente, ao que é um projeto de texto estratégico. Olha lá o que a cartilha fala. Isso aqui é um print, viu, gente? Eu não me preocupei em copiar e colar e ficar com receio, porque agora é público. Então, a gente pode trabalhar com isso na sala de aula. Planejamento prévio à escrita da redação, que se mostra subjacente no final do texto. É aquele tipo de redação que, quando ele terminar de corrigir, ele vai dizer, caramba, ele articulou bem as ideias. Aquilo que estava lá na introdução foi argumentado e foi solucionado. Vocês acham, gente, que quando o corretor, com essa cabeça mecanizada, eles estão lendo a redação, ele está muito preocupado ali com a argumentação. Caramba, isso aqui foi genial. Esse menino é um gênio, essa menina é uma gênia. Não, gente. Eles estão preocupados em analisar se há ali estrutura, se há um projeto, se há uma técnica, se foi um aluno que estudou para a redação. E olha esse ponto final, gente. É um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. É um esquema, gente. É um esquema. Eu trouxe aqui a figura do losango, gente, porque eu acho que se eu fosse falar... Olha o Ander entrando aí, gente. Eu trouxe a figura do losango, gente, porque eu considero
que esse esquema que a cartilha do Enem vai destacar como sendo um projeto de texto estratégico é, no fundo, um losango. Percebam, se traz aqui as ideias da introdução, essas ideias se abrem, gente, e viram, né, o desenvolvimento, e no final você fecha novamente por meio de uma solução. Então perceba que esse projeto de texto é perfeitamente um losango. As ideias foram introduzidas, vocês abrem para argumentar e desenvolver, e no final vocês fecham para solucionar. Vamos lá, gente, chegar aos exemplos, porque os exemplos são claros, os exemplos são bonitos, os exemplos são lindos, são maravilhosos e vão deixar vocês extasiados com os exemplos, gente. Não tem como vocês terem dúvida quanto a projeto de texto depois desses exemplos. Olá, gente. Eles trouxeram 3 redações. Uma redação que tirou 120, uma redação que tirou 160 e uma redação que tirou 200. Olha a redação que tirou 120, gente. Vocês vão se assustar um pouco. Caramba, Danilo, eles não são tão exigentes. É isso que Vladimir sempre fala. Os corretores não são esse bicho de 7 cabeças. Percebam, gente, que é uma redação que tem 14 linhas. É uma redação que provavelmente faltou tempo da pessoa fazer uma solução, porque não tem solução. E é uma redação que tirou 120 na competência 3. Por quê? Vamos lá, vamos entender. Beber uma água aqui. A internet foi o tema do ano retrasado, viu, gente? Manipulação dos dados, né? A internet está muito presente no nosso dia a dia. Vocês vão perceber, gente, que tem muito erro de português. Por exemplo, está escrito aqui na primeira pessoa do plural. Nosso, não pode. Sempre tem que ser pessoal. A internet está muito presente no dia a dia das pessoas. Nunca colocar na primeira pessoa. Mas aqui a gente está avaliando a competência 3, gente. Vamos continuar. Sendo usada tanto no trabalho como em casa, coletando muitas informações de nossas navegações. Caramba, Danilo, que introdução foi essa? A cartilha, gente, vai destacar que tem um projeto de texto aqui na introdução. Não está tão claro, mas a cartilha vai destacar que ele aparece, esse projeto vai aparecer de forma confusa. E qual seria esse projeto de texto? A internet está muito presente no nosso dia a dia e o projeto vai ser esse, gente, ó, coletando muitas informações de nossas navegações. A cartilha, ela escreve, gente, com letras garrafais. Corretores, prestem atenção, porque vai ser esse aqui o projeto de texto que ela iniciou. É essa a tese dela e vamos ver agora se ela vai desenvolver o quê? Que a internet coleta muitas informações das navegações. É essa, gente, a tese dela. A tese inicial. É essa, gente, o início do projeto de texto. Vamos ver se elas vão falar, né, se essa pessoa vai falar que a internet coleta muitas informações das navegações. Olá, gente, o D1 dela. Com base em nossas pesquisas, que engraçado, né, gente? O repertório é ela mesma. Com base na pesquisa que eu fiz na minha casa, essa inteligência artificial coleta informações. Tem nosso, eu acho, né, que tem no nosso banco de dados. E nos mostra somente aquilo que queremos ver, fechando nossos olhos para coisas diferentes, fazendo-nos criar uma visão pouco ampla do mundo. Caramba, Danilo. Tem aqui um projeto de texto claramente legitimada. Exato. A pessoa trouxe uma pesquisa que ela fez em casa. Mãe, pai, vocês acham que a internet abusa? Sim, filho. Pronto, vou botar na redação. Mas qual é o problema, gente? A tese dela, o início do projeto de texto, ela ia falar que a internet coleta muitas informações das navegações. O que a cartilha destacou? Que ela, em nenhum momento, comprova que há uma coleta de muitas informações, ou seja, só trouxe a ideia na introdução, não trouxe nenhuma informação, uma estatística que comprove que há uma coleta grande. E, gente, não explicou por que isso acontece. Por que a internet coleta muitas informações? Qual é o intuito da internet? Quando a gente vai para o D2, gente, a gente vai ver outro problema. Desse modo, nossos pensamentos são aquilo que a internet escolhe nos mostrar. São modos feitos por uma inteligência artificial e que seguimos sem perceber. O que a cartilha destacou, gente? Que esse não era um parágrafo novo. Aquilo que a gente viu lá, ó, que a cartilha agora está ressaltando. Esse D2 é um complemento do D1. Ela não trouxe nenhuma informação nova, gente. Então, perceba que foi por isso que essa redação tirou 120. Vamos, gente, ver o segundo exemplo, que tirou 160, para a gente poder conversar
com o grande, magnífico Wonderful. Olá, gente. Vou passar aqui para o exemplo 2, gente. Uma redação que tirou 160. Vocês vão ver, gente, que aqui a diferença já é substancial. Olá, gente. Eu trouxe só a introdução, porque é o que vai interessar para a gente. A pessoa faz a introdução, né, lá, uma contextualização. Na obra Utopia, de Thomas More, idealiza uma sociedade harmônica, em que prevalece o bem-estar social. Entretanto, alguns fatores contribuem para distanciar a sociedade atual da idealizada por ele. E um deles é a manipulação de comportamento do usuário na internet. Pronto, trouxe uma contextualização, né? Tal problema tem crescido cada vez mais devido à difusão do acesso à internet, que alcança inúmeras pessoas de todo o mundo. Certo, fechou a contextualização. Olá, gente, o início do projeto de texto da pessoa. A partir desse contexto, é necessário discutir acerca das raízes desse problema, bem como dos caminhos para combatê-lo. A pessoa trouxe, gente, 2 pontos, 2 teses iniciais. Ela destacou que o projeto de texto vai caminhar a partir desses 2 problemas, as raízes e os caminhos para combatê-lo. Qual foi o problema, Danilo? Que ela não tirou 200. Foi o seguinte, gente. A pessoa passou a redação todinha falando das raízes. Não falou dos caminhos. Poxa, Danilo, mas se ele falar dos caminhos para combater, já é a solução. Exato. Ele seguiu um caminho difícil, gente. Porque, querendo ou não, o caminho para combatê-lo, você vai colocar na solução. Só que a cartilha exige que, como ele colocou lá na introdução que ele vai falar disso, que ele falasse de alguns caminhos que vem existindo na sociedade buscando combater essa manipulação de dados. Ou seja, o que é que está sendo feito na sociedade para evitar combater esses dados? O que é muito difícil, gente, porque a manipulação de dados é algo muito novo. Então, essa pessoa não conseguiu falar desse segundo problema dela, os caminhos para combatê-lo. Por fim, gente, eu já vi que o bonitão abriu aqui a câmera dele. Vamos ver, gente, uma redação que tirou 200 no projeto de texto, na competência 3, gente. Vamos lá no finalzinho. Olha lá, ó. Tô prestando atenção na sua aula, pô. Opa, anota Tô prestando atenção na sua aula, pô. Mas não atrapalhe não, rapidinho, peraí. Vai lá. Dessa maneira, em razão do capitalismo, olá, gente, tese 1, e do ensino tradicionalista, tese 2, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet torna-se evidente e problemático. Falou do capitalismo, falou do ensino tradicionalista. Olha o que a pessoa vai falar, gente, no D1 dela. Em primeiro plano, o sistema econômico capitalista corrobora com o problema. Percebe? Olha o D2, gente. Imagina o que ela vai falar. Ademais, a falha no sistema de ensino, no que diz respeito. Perceba, gente, que ela trouxe 2 ideias na introdução, falou cada uma delas de forma bem objetiva. A primeira no D1, a segunda no D2, e depois solucionou, gente. Esse é um tipo de redação que tem um projeto de texto claro, objetivo. É isso, gente. Então, último pontozinho aqui. Percebam que é isso aqui que vai ser avaliado a partir dessa cartilha nova, gente. Olha lá. Quanto mais evidente e estratégico esse projeto de texto se mostra, mais alto é o nível em que a redação é avaliada na competência 3. Então, o projeto de texto deve se aparecer-se de forma bem clara, evidente, não omitam ele, que nem aquela pessoa que tirou 120, e tentem, gente, organizar para parecer que ele é estratégico. É isso. Eu vou fechar aqui para a gente ter a nossa mega conversa com esse grande homem. Deixa eu só aprender aqui a fechar. Stop sharing. Bom, gente, eu estou aqui com esse cabra de Wander. Não vou falar muito do currículo dele, porque né, perderia o tempo todo, né? Mas esse cara é YouTube, esse cara é DJ, esse cara é MC, esse cara é empresário, o grande empresário do ramo de geladinho daqui de Sergipe. Mas esse cara, gente, antes de tudo, é um grande amigo e um cara que tem uma história bonita porque conseguiu passar em medicina, mesmo com várias dificuldades. E ele vai conversar um pouquinho com vocês, gente. Se tiverem dúvida, abram áudio. Se não, escreve aí no chat que eu vou estar lendo para vocês. E aí, Vandinho, como é que você tá? Tudo bom? E aí, Danilo, beleza? Tá bom o áudio aí? Tá tranquilo? Tá tranquilão. Mas... Bom, André, então... fala aí. Vamos, você vai guiando aí. Pronto. Bom, para ficar um pouco claro aí para a galera, como é que foi, Wander, esse seu estudo para o Enem? Contando sua história, mais ou menos. Você sempre foi um aluno que gostou de estudar? Você teve alguma dificuldade? Conta aí mais ou menos a sua trajetória até chegar a passar em medicina. Então,
eu sempre estudei na escola pública, no caso, a escola federal, né? Que foi a mesma escola que Danilo, que muitos dos integrantes aqui do cursinho, né, de Almir, acredito eu. E, para verdade, né, aquele nosso ensino fundamental, ensino médio, eu não era um dos mais estudiosos, né? Inclusive estava bem longe disso, né? Aí Breno falando aí. Tipo, quem via a gente assim de fora, tipo, até a gente mesmo da nossa sala, né? Eu, você, Cleiton, Reinaldo. Não, Reinaldo era mais estudioso um pouco. Aí, tanto é que até na minha 8ª série eu reprovei. Tem uma galera aí que já reprovou, não sei, né? Olha aí. Quantas vezes você reprovou? Reprovei na 8ª série, 2 vezes, inclusive. Pô, bacana. Reprovei 2 vezes na 8ª série. Na primeira vez foi em matemática, e na segunda foi em desenho geométrico. Eram matérias que eu sempre gostei, entendeu? Eu reprovei, não sei porquê, mas eu sempre gostava dessas matérias. E aí, quando eu reprovei essa segunda vez, aí eu fui para a sala de Danilo, né? Dos meninos. Exato. E aí a gente continuou, né? A gente continuou, velho. Até então, o ensino médio também. Eu não era aquele dos mais estudiosos, né? Mas sempre tentava passar de ano, né? Manter a minha média de estudo normal, né? Aí, como o Danilo falou, essa questão de estudar pro Enem foi meio que uma virada de chave mesmo, né? Tipo, chegou no momento que eu decidi. Eu falei, eu jogava bola também nessa época, né? Aí chegou no 3º ano, era mais ou menos aquele ano assim. E aí, vamos fazer o quê? Tem que estudar, vou tentar jogar bola, vou fazer o que da minha vida? Foi basicamente essa virada de chave que eu tive para realmente estudar, né? Focar no Enem. Aí no 3º ano a gente era meio que paquerado, né? Porque a gente era do Colégio Federal, a gente era paquerado pelos cursinhos. Aí eu acabei indo para um cursinho, né? Cursinho uma escola, né? Na verdade. Só que no 3º ano, pra gente era complicado mesmo assim, né? Porque a gente, tipo, eu mesmo acordava 5h30, ia pro cursinho pela manhã, a gente perdia a última aula do cursinho pra pegar um transporte pra ir pra escola, né? Normal, 3º ano, pra estudar na escola, pra chegar às 5h50, sair, chegava em casa só umas 7 horas. Aí, tipo, pra gente ia ser muito difícil, né? Conseguir estudar quando chegar esse horário em casa, mais ou menos. Sim. Aí, tanto é que nesse ano eu não passei, né, em medicina, mas eu também não estava focado, né? Eu estava tipo, tô estudando aqui, não sei o que vou fazer. Massa. Aí, tanto é que aí minha nota dava para tudo, né? Inclusive menos medicina. Aí eu botei engenharia civil, passei em engenharia civil, ia começar a frequentar as aulas, só que aí teve uma greve na UFES. E aí foi aonde eu fui de novo no cursinho pedir outra bolsa, né? Até porque, tipo, condição zero de ser pago, né? Esse cursinho, né? Porque, tipo, era o mais caro, acho, na época, né? Naquela época. Sim. O mais caro da cidade. E aí foi onde eles me deram, né? Essa bolsa. Aí eu falei, porra, agora eles me deram essa bolsa. Tipo, tô estudando aqui basicamente de graça, né? Só pagava só os livros. E aí foi nessa virada de chave mesmo, onde eu comecei a focar mais no estudo. Tipo, tive mais disciplina, né? Porque aí não tinha mais o 3º ano para fazer, não tinha mais essa preocupação. Era só mais focado no Enem mesmo, né? Focado no vestibular. Ô Vandinho, tinha alguma estratégia? Você priorizava algumas matérias? Como é que você decidia isso? Eram as matérias que tinham mais dificuldade ou as matérias que você conseguiria ter uma nota maior? Então, exatamente. Aí até eu comentei, eu acho, esses dias com o Vitinho, né? A gente tinha uma meta assim. A meta da gente não era uma meta fácil, mas também não era uma meta difícil. Tipo, a gente tem assim, ó, a gente vai estudar para passar na cota da gente. A gente tem a cota, a gente tem a nossa meta. A nossa meta de ponto é essa daqui. A gente não vai estudar para passar na ampla concorrência, entendeu? A gente, tipo, porque pra gente tava um pouco difícil isso. Aí a gente falou, ok, vamos botar nossas metas. Velho, vamos dar uma estudadinha na prova, tem estratégia. O que mais pontua? Matemática e redação. E hoje tem peso, velho. Vamos pra cima. Então, na minha época não tinha peso, não sei como é que tá agora. Mas naquela época o que mais pesava era matemática e redação, né? Massa. Aí a gente falou que, velho, vamos pra cima de matemática e redação. Vamos tentar chegar perto de 1.000 em matemática, chegar a tentar perto de 900 em redação, ou ao contrário, na verdade, né? Perto de 1.000 em redação, perto de 900 em matemática. E o resto a gente não vai deixar largar, né? Na verdade, de mão. Sim. Mas a gente vai baixar um pouco a média delas, mas não vai
gastar muito tempo estudando elas, entendeu? Mas isso é na realidade da gente. Eu não tô falando que a realidade, não sei como é a realidade da galera daqui, mas, tipo, na minha realidade era aquela, aí eu foquei nisso. Tanto é uma parada interessante que eu tava conversando com outro rapaz ontem, a questão da redação, né? Tipo, chegou um momento no meu cursinho que eu tava fazendo a redação, eu tirava entre 900 e 1.000. E eu já tinha meio que um molde da minha redação pronta, entendeu? Perfeito. Eu não sei como é que você ensina pra galera aí, mas eu peguei minha mãe assim, eu falei, velho, já deu, aqui é. Eu sei fazer assim, eu vou continuar fazendo assim. Independente do tema, você tem uma estrutura. Pronto. Exatamente. Aí a galera ficava meio que bitolada, né? Querendo saber qual era o tema. Ah, será que o tema vai ser isso e aquilo? Aí não, tipo, eu não tava preocupado com o tema não, velho. Minha redação, eu tinha o meu padrãozinho ali, eu sabia, minha estrutura tava tudo pronta, eu sabia o que fazer, entendeu? O tema que viesse, eu na minha cabeça, eu conseguiria encaixar naquele meu padrão que eu tinha. Outra coisa importante também que eu acho, além dessa estratégia, é a confiança, entendeu? Tipo, eu acho que sou um cara muito confiante. Aí, isso me ajudou bastante, eu acho, entendeu? Porque, tipo, nos simulados e tal, eu fazia sempre aquela minha meta que eu queria, entendeu? Tipo, eu nunca tirei 800 de média do simulado inteiro, entendeu? Até porque, pra mim, não precisava isso. Exato. Eu precisava de menos, entendeu? Eu chegava, batia minha metinha ali e falei, pronto, é isso aqui que eu tô aqui, é aqui que eu quero chegar. E foi exatamente isso que aconteceu, né, velho? A gente chegou no final do ano, fazer o Enem. Outra coisa também de estratégia, né? Hoje em dia tem também TRI, não é, Danilo? Exato. Outra coisa importante também, que eu acho que na hora de fazer a prova, vamos fazer a prova. Tipo, começou a fazer uma questão, a questão tá fácil, a gente faz ela. Veio outra, tá difícil, velho, eu pulava, entendeu? Pulava. Tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo, vou pular ela. Perfeitamente. E assim por diante, entendeu? Perfeitamente. E aí, diga aí, mas tem alguma pergunta da galera? Bom, gente, vocês têm alguma pergunta? Se quiserem, pode abrir o áudio, se não, escrevem aí no chat, gente. Vamos aproveitar que essa grande figura. Eu tive que agendar quase 2 meses, gente, essa aqui. Bom, tô vendo aqui. Qual polo ele estuda? Você estuda em São Cristóvão, Vandinho ou em Lagarto? Aqui mesmo, em Aracaju, em São Cristóvão. Em Aracaju. Agora só Aracaju, né? Pô, massa. E a maioria aqui, o Ander, tá realmente pensando em fazer Enem. Eu acho que é meio que majoritário. Quais são as suas impressões, assim, do curso? É um curso pesado? É um curso... É aquilo que você esperava? Como é, mais ou menos? O curso de medicina? O curso de medicina. Então, velho, logo no começo eu tinha uma dificuldade, tipo, logo no começo, antes, né, no Enem, no caso. Eu não sabia se eu queria fazer medicina, porque tinha aquele tabu, né, que é um curso da galera mais riquinha, galera que tem dinheiro e tal. E eu ficava meio com o pé atrás, tá ligado? Disso, né? Até porque, tipo, eu nunca fui dessa galera que tinha dinheiro e tal. Aí também, às vezes, tinha que ir trabalhar. Mas, tipo, eu nunca trabalhei de carteira assinada, nada, entendeu? Tipo, como você sabe, eu tenho um geladinho hoje, né? Mas a vida toda eu vendia coisas, né? Tipo, lá no Codap mesmo, eu vendia trufa, entendeu? Aí eu ficava meio que sem saber. Falava, caramba, será que eu vou fazer medicina mesmo? Porque o curso de medicina, até então, né? Aquele curso que você vai ficar o dia todo na faculdade, você tem que se dedicar 100%. Aí eu ficava pensando, porra, como é que eu vou fazer um curso desse? E aí, tipo, se apertar as coisas em casa, como é que fica, né? Será que vai dar? Será que não vai dar? Sim. E deu, né? Foi bom, foi massa. Tanto é que, mesmo quando começou o curso, né? Tipo, o ciclo que começa lá em São Cristóvão, né? Junto da UFSC, com todo mundo. Foi onde eu comecei a vender as coisas, né? Comecei a vender brownie, lá no resumo mesmo. E aí, velho, eu fui encaixando, entendeu? Tipo, tinha dias que eu chegava atrasado na aula, porque eu tava no resumo vendendo brownie, tá ligado? Mas eu tinha sempre aquele foco, entendeu? Tipo, eu tô chegando atrasado hoje, mas eu vou revisar quando chegar em casa, porque eu tenho tempo pra fazer isso agora, entendeu? Vandinho, Camila Dias aqui, ela fez uma pergunta que eu acredito que seja a pergunta que várias pessoas queriam fazer, porque a maioria dos alunos aqui realmente tem um pouco de dificuldade em matemática por virem de escola pública. Camila colocou: como você se preparou para aumentar a nota em matemática, Vandinho? Você estudava alguns assuntos que caíam mais? Ou você já dominava algum... Você usava a regra de 3 para tudo? Você tem alguma estratégia? Como é isso?
Você usava a fórmula ou você tentava criar uma solução? Como é isso? Danilo tá falando isso aí porque, segundo os caras, eu passei no Enem só com regra de 3. Exato, gente. É o segredo dele. Então, mas, velho, se você pegar, não sei até hoje, né, na minha época, velho, a maioria dos assuntos você resolve com regra de 3, pô. Perfeito. Você consegue fazer regra. E não somente em matemática, né? Em química, você usa bastante regra de 3, em algumas coisas de física também. E então, essa pergunta ela é meio complicada, porque apesar da gente vir de escola pública, tem escola pública e escola pública, Exato. né? A da gente é uma escola federal, véio. Realmente, essa base, Já era um pouco ela mais- importa um pouco. Ela importa, ela tem um peso, sabe? Tipo, nada que você não... Se você estudou em um colégio estadual, você não consiga chegar. Mas eu tinha uma base boa em matemática já. Massa. E essa pergunta aí é boa. A minha resposta para essa pergunta é o quê? Véi, eu acho que um ponto bom, velho, é fazer questão, pô. Sem parar. Fazer questão de Enem, pô. Tipo, você tem dificuldade em fração. Vamos pegar as questões de frações do Enem passado, vamos fazer. Massa. Vamos fazer questão, entendeu? Tipo, outra coisa também, eu gostava bastante de prestar atenção na aula, né? Eu não era muito de chegar em casa e ficar estudando, revisando. Certo. Eu acho a aula uma parada muito importante. Tipo, eu chegava na aula, o professor estava explicando, eu tentava entender, estava logo naquela hora, para chegar em casa, dar uma revisada pequena no assunto, e aí eu partia para as questões, para praticar o que já aprendeu, entendeu? Outra coisa que é da confiança, eu acho que é isso, entendeu? Tipo, eu estava confiante que já sabia fazer isso, então eu ia praticar. Massa. Era basicamente isso. Qual disciplina que você tinha mais dificuldade, Vandinho? Era o quê? Era natureza? Era humanas? Velho, dificuldade eu tinha em linguagens, mas acredito eu que não era uma dificuldade, era que eu tinha uma preguiça, entendeu? Porque eu não gostava muito, isso, porque eram questões longas até, na verdade são até questões que não são difíceis, ela sempre, se você consegue responder ela prestando atenção no texto, lendo e tal, mas eu senti essa dificuldade e também achava ruim porque você não pontuava muito, né? Exato. Aí tipo, uma das estratégias foi essa também, né? Tipo, pô, vamos estudar português, vamos, mas não vamos se acabar de estudar português, não, porque a média não vai aumentar muito, entendeu? Vamos tentar manter ali o que a gente quer. E natureza também eu gostava, mas eu acho que eu não peguei uma boa base, não, entendeu? De natureza na escola e tal, e aí eu achava um pouco complicado. Pô. Mas eu acho que essas duas eram as mais complicadas. Massa, gente. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Eu sei que agora tem um intervalo de vocês para o segundo turno. Enquanto a galera bola aqui, Vandinho, alguma pergunta, queria uma última fala sua aí, Vandinho. O que você acha que pode fazer, gente, Vandinho? A galera se motivar? Qual a sua dica, gente, Vandinho, para a galera se manter motivada durante esses estudos, principalmente agora com a probabilidade do Enem ser só em maio? O que é que te motivava, Vandinho? Então, velho, essa questão de motivação, eu acho o que é importante. O que me motivou bastante tentar fazer medicina, né? Que, tipo, na minha realidade, na infância, eu nunca sonhei em ser médico, entendeu? Até porque estava fora do meu alcance, entendeu? Exato, com certeza. O que me motivou, velho, foi ver pessoas parecidas comigo, entendeu? Passando. Que estavam lá, que chegaram, exatamente, velho. Pô, muito massa. E, tipo, muita gente perto, tá ligado, assim, que, porra, velho, esse cara aí é parecido comigo, velho, e ele passou. Tipo, porra, eu acho que dá pra mim também, né? Eu vou pra cima. Massa. Eu acho que essa é uma parada mais, tipo, eu fiz cursinho, né? Você também, Sim. Mas tem gente na minha sala que não fez, tá ligado? Tipo, até depois você pode conversar com ele pra ele vir aqui. Matheus Idório, ele é de Glória, tá ligado? E ele estudou a escola toda, o tempo todo na escola estadual, pô. E não fez cursinho, pô. Não fez nada, entendeu? Tipo, exatamente nada mais. Só na escola mesmo e passou, entendeu? Tipo, eu acho que essa história também é uma história massa, né, velho? Porque você vê as pessoas mais perto de você, dentro da sua realidade, conseguindo. E isso eu acho que dá um up, tá ligado? Com certeza, cara. Ainda mais num cursinho que há muito tempo atrás era elitizado, né, Vandinho? Então, quando a gente consegue enxergar esse horizonte próximo da gente, é sensacional. E agora, gente, Vandinho aqui vira um exemplo para vocês. Eu sei que já deu o horário de vocês,
Vamos bater, gente, uma foto. Vamos gravar esse momento aqui. Vamos ter isso de recordação. Vandinho, cara. Bora, vamos lá. Obrigadão, cara. Abraço. Obrigadão por tudo. Oxi, obrigado você, velho. Esse curso é muito massa. Eu queria fazer parte dele, mas no começo eu tava muita coisa pra mim, né? Já tinha geladinho, já tinha o curso. Sim. Aí eu tentei dar uma segurada. Mas, porra, muito massa. Em alguma oportunidade eu acho que eu vou fazer parte, sim. Faça, velho. Aí, Breninho aí, esse é doido. Breninho é Cadê? Ô, sensacional. Breno, liga aí sua câmera pra gente ver sua cabeleira, ver o seu rosto. Olha ele aí, ó. Nosso Cadê ele? DJ, Não vi ele, não. olha ele aí, cara. E aí? Bora, Pode. Breninho. Vou bater uma foto aqui. Se quiserem ligar a câmera, gente, eu sei que vocês ficam meio envergonhados, descabelados, todo mundo em casa, né? E o Ander é tão bonito assim, a gente aparecer feio no lado dele. É, quase médico já, Vou né? botar a câmera aqui. Vou aqui ficar aqui, sim. Bom, gente, vamos lá. Valeu. Peraí que outra pessoa ligou a câmera. Acho que foi Laura. Vaza aí. Gente, se decidam aí, liga todo mundo uma vez. Olha lá, Pedro. Liga todo mundo, bora. Camila. Vamos lá, gente. Vamos lá, vai agora, viu? Tô vendo um dedo aqui, dádiva apareceu. Vamos lá. 1, 2, 3. Foi. Bom, gente, valeu. Sucesso. Bom descanso. Valeu, Vandinho. Boa noite. É isso. Valeu, Danilo. Obrigadão, velho. Valeu, galera. Valeu, cara. Vou cobrar, hein, Wander, pra participar do cursinho. Valeu, Danilo. Eu pago. Valeu, pai. Valeu. Patrocínio. Cheiro. Valeu, gente. Boa noite.